Eu sou Osvanildo Alves e você está no canal Eu Li na Bíblia. O tema de nossa conversa de hoje é Cristo em toda a Escritura. E nosso texto base é Lucas 24:44. Hoje nós utilizaremos a Nova Versão Internacional. Lucas 24:44 diz assim: E disse-lhes: Foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Sendo assim, em nossa conversa de hoje, nós vamos verificar alguns dos possíveis textos que podem ter sido apresentados por Cristo aos seus discípulos durante as suas conversas em seu ministério terrestre. E vamos começar por Gênesis, capítulo 3, versos 14 e 15. Que diz o seguinte: Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui nós temos a primeira promessa de um redentor. Este descendente da mulher é uma referência a Cristo. Outro texto é Gênesis 22, versos 17 e 18, que dizem o seguinte: Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e, por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Para comentar essa passagem, nós vamos ler Gálatas, capítulo 3, verso 16. Vimos em Gênesis 22 que Deus fala da descendência de Abraão e como essa descendência seria uma bênção para a humanidade. E em Gálatas 3:16, nós temos o seguinte: Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz "e aos seus descendentes", como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Paulo então nos revela que quando Deus fala sobre a descendência de Abraão em Gênesis 22, ele está fazendo uma referência profética a Cristo. E em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, nós temos outro comentário de Paulo sobre a atuação e presença de Cristo na história do povo de Israel no Antigo Testamento. Lemos o seguinte: E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Paulo revela que todos aqueles acontecimentos do Antigo Testamento, como aquele momento em que saía água da rocha, era uma representação da atuação de Cristo enquanto ele acompanhava o povo de Israel em sua peregrinação. Toda essa história, portanto, era uma lembrança constante do Messias. E já que estamos falando de Antigo Testamento, vamos seguir para Isaías 53. É um texto grande, nós não vamos lê-lo aqui, mas você encontra em Isaías 53 uma descrição detalhada até da vida, sofrimentos e morte do Messias. Sem dúvida, um capítulo preciosíssimo para que nós compreendamos a atuação de Cristo no plano da salvação. E agora vamos seguir para Zacarias, capítulo 11, verso 12, na qual nós encontramos uma referência ao preço da traição. Acompanha comigo. Eu lhes disse: se acharem melhor assim, paguem-me. Se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. Essa profecia é referenciada no Novo Testamento em Mateus 26:15.
Agora, acompanhe comigo algumas informações sobre o Messias que nós podemos encontrar no livro de Salmos, como, por exemplo, em Salmos capítulo 22, verso 1. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Essa primeira expressão, meu Deus, por que me abandonaste, pode ser encontrada em Mateus 27, 46. E ainda no livro de Salmos, no capítulo 31, verso 5, nós podemos encontrar mais algumas palavras de Cristo em sua agonia que foram preditas. Temos aqui: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. A expressão nas tuas mãos entrego o meu espírito pode ser encontrada em Lucas 23, 46. Seguindo agora para Salmo capítulo 16, verso 10, nós encontramos uma predição da ressurreição de Cristo. Diz assim: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Essa profecia foi referenciada em Atos capítulo 2, versos 25 a 31, no discurso de Pedro, realizado no Pentecoste. Vamos ver agora uma referência feita por Daniel, em que ele descreve Cristo recebendo o seu reino, lá em Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Referências a essa profecia podem ser encontradas em Lucas, capítulo 1, versos 32 e 33, Lucas 19, 11 a 27 e Apocalipse, capítulo 11, verso 15. É possível encontrar também uma descrição da segunda vinda de Cristo, isso em Salmos. Podemos ver isso em Salmo 98, versos 8 e 9, que diz assim: batam palmas os rios, e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. E também em Salmo capítulo 50, versos 3 e 4, que diz assim: nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e, ao seu redor, uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Perceba só que coisa interessante. O Antigo Testamento não fala apenas de um Messias que viria a primeira vez, mas ele também faz referências proféticas a um Messias que virá uma segunda vez para julgar o mundo. Finalizo a nossa conversa com João, capítulo 5, verso 39, que diz o seguinte: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Aqui, Cristo estava praticamente dando uma bronca nos fariseus, mas nós podemos tirar algumas coisas bem interessantes dessa fala. A primeira é que nas Escrituras nós podemos encontrar a vida eterna. E a segunda, mais adequada ao escopo da nossa conversa aqui, é que as Escrituras testemunham a respeito de Cristo. E é importante lembrar que as Escrituras citadas por Cristo naquela época eram o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Sabemos que toda a Bíblia, como nós a conhecemos hoje, é importante, mas precisamos lembrar que na época de Cristo, a Bíblia que existia era o Antigo Testamento, e ele trouxe informações suficientes para que nós encontrássemos não apenas o plano da salvação, mas também o personagem principal desse plano, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, se você quer encontrar salvação e encontrar
o verdadeiro Salvador, você deve procurar na Bíblia, seja no Antigo, seja no Novo, preferencialmente nos dois, mas vá à Bíblia. Você esteve no canal Eu Li na Bíblia e a gente se vê numa próxima leitura.